Glória a Jesus. Nós estamos com a nossa lição de número 3 e alguns irmãos não estiveram na Santa Ceia domingo passado e nós não tivemos a lição de número 2 por conta do mês de oração. Que aí nós não interrompemos a pregação, né, do tema do nosso mês de oração. Mas na lição 1, nós vimos Marcos, o autor do Evangelho, que leva o seu nome, como filho da irmã Maria, primo de Barnabé, lembra disso? E que foi incorporado, inserido na primeira viagem de Paulo e Barnabé como missionários. Depois ele deixou aquele furo com Barnabé e Paulo, teve lá os seus deslizes e abandonou a viagem de missionária. Paulo ficou muito aborrecido. Mais à frente, os irmãos percebem que o final da carreira, aí foi muito enfático isso na lição 1, que Marcos foi muito bem sucedido e ele fazia falta a Paulo. E Paulo disse assim, olha, quando vier, traz a Marcos, que me é muito útil no ministério. Isso até deixa para a gente, irmãos, aquela verdade que a gente já costuma dizer, que o fim tem que ser melhor do que o começo. Tem gente que começa bem, né? Começa correndo, aparecendo para Deus e o mundo. E no final, ele se arrebenta. Você tem que começar devagar, vai devagar. Devagar também é pressa. E termina bem. Tem que chegar na linha final lá, a gente chama linha de chegada, né? Aí tem que chegar lá bem e passar nessa linha de chegada. E tem gente que não consegue alcançar o final. E Marcos conseguiu, com êxito, esquecer o seu passado, ficou registrado para nós, mas Paulo já não ligava mais para aquilo. E disse, ele me é muito útil no ministério. E na lição de número 2, que foi a semana passada, então, nós iniciamos os estudos sobre Jesus na ótica de Marcos. Esquece Mateus, Lucas e João, né? Estamos falando do Evangelho de Marcos. Aí nós iniciamos o estudo sobre Jesus na ótica de Marcos. E como Marcos apresentou Jesus, ele o apresentou aos romanos como servo. Marcos o apresentou como servo. E nessa condição de servo, ele apresentou, então, na lição passada, o comentarista aproveitou para mostrar para nós o coração de servo enviado por Deus, e ao próximo enviado por Deus, e mostrando o exemplo dele na maneira de como devemos servir a Deus e ao próximo. Isso foi a lição de número 2. Algumas pessoas leram, outras não leram, e algumas ouviram lá na Igreja Matriz o presbítero Jonatas Furtado trazendo a lição. E hoje, irmãos, estudaremos então, aí na página 12, nós estudaremos sobre as particularidades do servo, esse servo Jesus, né? Observado, aí vamos observando, na verdade, acerca da identidade de Jesus, que é a parte 1 da lição. Observaremos também a sua autoridade, que é acima de tudo, é a parte 2 da lição, e a parte 3, que nós falaremos sobre a compaixão de Jesus. Então, essa é a lição de hoje, que nós estaremos estudando. E, na verdade, todas essas 3 partes que estaremos estudando, elas se resumirão naquilo que foi dito, a verdade aplicada, ou seja, precisamos também, é assim que está escrito aí, na verdade aplicada, que nós lemos, no poder do Espírito Santo, testemunhar com palavras e ações os aspectos do caráter de Cristo. Então, nós estaremos estudando toda essa lição com a finalidade de testemunhar
no poder do Espírito Santo, os aspectos e o caráter do Senhor Jesus Cristo, que é o servo por excelência. Então, na página de número 13, nós começaremos com a introdução da lição que diz assim, olha, então veremos, é quase que uma repetição daquilo que eu já falei, mas para fixar, veremos na presente lição que o conhecimento, irmãos, conhecimento acerca de Jesus, ou a identidade de Jesus, né, acerca de Jesus, durante seu ministério terreno, se deu progressivamente. Conhecimento não foi acerca do ministério de Jesus, ele não veio instantaneamente, ele veio progressivamente, né? O Jesus já sabia por que ele tinha vindo a este mundo, isso aí é lógico, ele sabia, porque ele foi escolhido pelo Senhor para tal, para ser servo de Deus aqui na terra, e trazer a nós este conhecimento de Deus, mas olhando pelo lado de cá, pelos discípulos, pelas pessoas, o conhecimento se deu progressivamente. Hoje a gente fala sobre isso aqui porque é passado, mas para eles que estavam ali vendo Jesus, criado ali como uma criança, adolescente, claro que Jesus não era um adolescente, uma criança comum, isso aí ele era comum entre aspas, mas não era aquele Peralta. Isso aí a gente já sabe que não era. Não tem como, irmão. Uma pessoa que foi escolhido desde o ventre materno para tal missão, e Deus já vai trabalhando isso, ela é diferenciada. Ela é diferenciada. Quando você é escolhido desde o ventre materno, parece ter uma coisa que fica puxando a gente e deixa um pouco de diferença das peraltices dos outros. Então, Jesus, ele normalmente vivia como uma criança, adolescente, mas percebe-se que aos 12 anos, que era a iniciação no tempo, ele já fez diferença a ponto de causar espanto nos doutores da lei. Está entendendo? Então, ele tinha um diferencial que era próprio dele. Alguma coisa que ele não sabia ainda explicar, mas que ele sabia que Deus tinha um chamado específico para a sua vida. Nem todas as coisas foram reveladas nitidamente, mas algumas coisas, e gradativamente crescia o menino em graça e conhecimento, estatura e também conhecimento. Então, gradativamente, o Senhor ia dando essa revelação. E quem está de fora, imagine, que vê Jesus ali, os meninos, imagine, deve ter muitas vezes alguém falado assim, esse moleque é estranho, né? Não se mistura com ninguém, é muito estranho. Então, muitas vezes dele deve ter, João então deve ter sido mais estranho ainda. Iam dizer que ele era autista, né? João foi mais estranho ainda, irmãos, mais estranho. Aí, que o ministério de João era diferente de Jesus. Jesus veio na calmaria, João veio na tempestade. Então, aí João mais estranho do que Jesus. Então, esses dois que tinham diferença de meses de idade e eram primos, mas eram diferentes. Aí alguém deve ter atribuído de família. Isso é de família, são primos, por isso são assim. Aí, gradativamente eles vão. Quando Jesus se manifesta, irmãos, aquilo causa um espanto muito grande neles. E Marcos registra isso. Eles ficam espantados com aquele homem. Quem é esse, né? Meu Deus, que autoridade é essa que ele tem? E esse espanto era justamente porque Jesus tinha uma autoridade que ele foi delegada por Deus. Isso, o comentarista diz aqui nas entrelinhas, acho que eu ensinei uma parte assim, aí ele diz assim, eu aprendi, uma parte da lição que eu nunca leio. Aí ele, nunca leio para vocês, né? Mas está aqui. Aí ele diz assim, olha, nessa parte aqui, ele diz isso, irmãos, nós observamos que todas as pessoas que têm um chamado de Deus específico, elas têm autoridade de Deus para o exercício do chamado. Essa autoridade não é fora do exercício do chamado, não. Porque tem gente que pensa que a autoridade dele é geral. Ele pensa, por exemplo, ele é chamado para pastorear a igreja, ele tem uma autoridade pastoral. Mas lá na rua, quando eu estiver lá no sacolão, eu não tenho essa mesma autoridade. E tem gente que pensa que tem a mesma autoridade. Aí joga a carteira no balcão, quer um desconto aí de pastor. Que isso, senhor? Que autoridade ele tem? Ele não tem autoridade lá. A autoridade dele é para o ministério que Deus lhe chamou. Então, ali nesse ministério, não é que ele deixa de ser pastor, mas ele é um cidadão comum.
Ele é um cidadão comum. Agora, a autoridade dele é no exercício daquilo a quem Deus chamou para fazer. Tá? Deus não vai te dar autoridade além daquilo que ele te chamou a fazer. Então, olha, veremos na presente lição que o conhecimento acerca de Jesus Cristo durante seu ministério terreno se deu progressivamente. Enfatizaremos dois aspectos da identidade do servo sofredor que se destaca no Evangelho de Marcos. Quais são os dois aspectos que serão enfatizados? Autoridade e compaixão, que é a parte 2 e 3 da nossa lição. A primeira parte, como já falamos, é sobre essa identidade, esse conhecimento que teremos a respeito do servo Jesus Cristo. Então, a lição de número 1, na parte 1, na parte 1 está dizendo assim, a identidade do servo, que é o aspecto que não é muito enfatizado, mas que nós precisamos identificar. Todas as vezes que você vai a algum lugar, aí a primeira coisa que você tem que mostrar é uma identificação, não é assim? A pessoa não te conhece, mesmo que você entre hoje nessa igreja, eu não te conheço. Aí então você vai se identificar. Eu sou fulano de tal, estou vindo da igreja tal, ou estou me entregando a Jesus, quer dizer, você vai começar, mora aqui na região, estou vindo agora para... Você está se identificando. E eu estou, então, conversando contigo, já começando a conhecer você. Agora, acabou a conversa aqui, em meia hora, 1 hora, 15 minutos. Aí você foi para casa, eu fui para casa. Eu te conheço? Não. Você me conhece? Não. Eu também me identifiquei. Mas você me conhece? Não. O conhecimento é progressivo. Agora, de primeira mão, se alguém falar, quem é aquele que saiu daqui? Aquele é o fulano de tal, veio lá do sul, está morando aqui, mora aqui na esquina, ainda não sei exatamente onde é, mas ele está com desejo de congregar conosco, então eu já conheço mais ou menos, não conheço? Agora, o conhecimento, irmãos, ele só é aprofundado no convívio, porque a manifestação do caráter, ou seja, da nossa individualidade moral, o caráter é uma individualidade moral. Todo mundo tem e todo mundo é diferente de todo mundo. Então, essa amostra da individualidade moral de quem somos de fato, só será gradativamente revelada. Já ouviram dizer que só se conhece uma pessoa quando se come um saco de sal junto? Como um saco, é difícil de conhecer, né? Então você nunca conhecerá essa pessoa, porque o coração do homem ninguém conhece, nem o próprio homem se conhece. Então, gradativamente, nós vamos nos conhecendo dentro daquela medida de possibilidade de conhecer. E a identidade de Jesus, o comentarista, então, nos ajuda dizendo assim, pastor Abinaí, podemos dizer que a identidade de uma pessoa é o que a faz ser distinta de todos. A cidade onde nasce, nome, sobrenome, quem são seus avós, quem são seus pais, quem são seus irmãos, sexo, impressão digital, data de nascimento. Assim, nossa identidade nos faz pessoas únicas. Então, cada um aqui é único. Cada pessoa tem a sua distinção, a sua particularidade, a sua peculiaridade. Então, diante dessa certeza, iremos ver no Evangelho de Marcos que a apropriada identidade de Jesus. Aí nós vamos ver com Marcos quem é de fato Jesus. Mas foi uma revelação gradativa. E vamos lembrar que Marcos escreveu, irmãos, ele não andou com Jesus. Marcos não andou com Jesus. Ele não viu os milagres que Jesus fez. Marcos era apenas um discípulo do Senhor, convertido posteriormente. Andou com Pedro, com Paulo, com Tiago, com João. E logo que ele começa a trabalhar o seu ministério, então, um pouquinho mais de experiência, alargado o tempo, aí uns 30 anos depois de Jesus ter cumprido seu ministério, Marcos começa a escrever sobre Jesus.
E ele está escrevendo experiências que foram contadas. Então, ele não viu, ele não presenciou, ele está contando coisas que ele não viu, diferente de Mateus, que esteve acompanhando, e diferente de Lucas também não esteve acompanhando, né? É só Mateus e João que estavam ali presentes. Agora, Marcos, ele está escrevendo aquilo que ele não viu, mas aquilo que ele ouviu e acreditou ser verdade nas Escrituras, porque ele se converteu. A mãe dele teve experiências, com Jesus. Então, muitos não conheciam a identidade de servo. É o que Marcos, então, começa a trazer para nós nesse conhecimento, que servir a Cristo também implica em conhecê-lo, irmãos, em conhecer a Cristo. Você precisa conhecer a Jesus. Uma das preocupações de Jesus, quando ele estava formando a igreja, e eu acredito ser a preocupação dele até hoje, por conta de muitas pessoas não desejarem conhecer Jesus. Irmãos, nós somos religiosos, de primeira mão, todos nós somos religiosos, tá? Não pense que você não é religioso, que às vezes um crente fala assim, eu não sou religioso, eu sou cristão, sou certo. Todos nós somos, e devemos ser. A religiosidade, ela tem também o seu apreço. Aliás, ela foi instituída por Deus, a religiosidade. Só que nem toda religiosidade se transforma em culto. Mas todo culto precisa de religiosidade. O próprio Deus estabelecia uma coisa assim, religiosamente, para o serviço. Hoje nós somos mais alterados. Por exemplo, hoje eu tenho a liberdade, posso vir agora com esse terno cinza, mais tarde eu posso colocar um vinho Santa Ceia. Posso. Um azul Roberto Carlos. Posso. Se eu quisesse, né? Se eu tivesse coragem. Então, poderia. Agora, irmãos, tu já parou para pensar que quem fazia os cultos na casa de Deus, tudo era ordenado por Deus. A veste sacerdotal, até a cirola, né, que hoje a gente chamaria cueca, era coordenada por Deus como deveria ser, de sacerdote. Deus tinha uma preocupação até com a roupa íntima do sacerdote, o que ele devia fazer. Ele não podia se apresentar de qualquer maneira na casa do Senhor. Está entendendo? Então, não é que nós podemos nos apresentar de qualquer maneira. A decência é a palavra de ordem para o crente, né? Em todo tempo, principalmente na casa de Deus. É claro que tem gente que não liga, né? Tem gente que vem indecente. Tem lugares aí, irmãos, que eu vou, meu Deus do céu, uma coisa estranha, sabe? Tem uma brusinha que as pessoas usam assim com aquele tecido de camisola, brilhoso. Meu Deus, as irmãzinhas vão, parece que vai de bebidol. Então, não liga não, parece que está indo assim da sala para a cozinha. A casa de Deus é a casa de Deus, irmãos. Ela tem que ter reverência. Então, a nossa religiosidade, é importante manter esse padrão de religiosidade. Hoje eu vejo as pessoas vão à casa do Senhor, cantam aí no Ministério de Louvor, com aquelas calças rasgadas, né? Homens e mulheres. E detalhe, o rasgo está cada vez mais acima. Está cada vez mais acima. Então, uma coisa assim, sabe? Como se, isso aqui Deus não se importa com isso. Irmãos, estamos na casa de Deus. Deus tinha uma preocupação que o lugar em que ele estava era um lugar que todo dia Moisés ia. Mas quando Moisés chegou lá e Deus estava, aí ele falou assim, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que tu pisa é santo. Mas ele poderia questionar, mas eu venho aqui sempre. Mas hoje é santo, porque hoje Deus está na casa. Então, o lugar em que Deus está, irmãos, é um lugar apropriado para culto, para ordem. E a religiosidade faz parte dessa ordem. Só que a nossa vida, olha o diferencial da religião. A nossa vida, segundo o ensinamento de Jesus, vai além da religiosidade. Eu uso a religiosidade só para me educar, mas a adoração vai muito além da religiosidade. Está entendendo? Porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas dentro dessa adoração, eu tenho que manter a religiosidade. Por isso que a gente mantém hinos da harpa cristã. É uma religiosidade. Pode acreditar, mas mantém, porque é a história da nossa igreja.
A história do Ministério Louvor, em lugar nenhum, deveria tomar o lugar da história da igreja. E tem algumas igrejas, irmãos, que já perderam. Canta-se tudo quanto é louvor, é bonito, tá? Tu vai a 1 hora de louvor em alguns lugares aí, só louvor. Tem lugares que eu vou pregar que eu fico estranho. É só louvor. Eu fui numa igreja aí, não vou falar onde é, que é pertinho, o Kelby conhece bem. Irmãos, eu fiquei 1 hora de pé. Ana e eu, né? No primeiro banco. Foi 1 hora de louvor. Depois, Ana sentou e eu continuei de pé, que fui pregar. Eu fiquei 2 horas de pé. Por quê? Porque 1 hora de louvor. Que isso, irmãos? Só o Ministério Louvor cantando. Aquela coisa já estava cansativo, já estava enfadonho. Entendeu? Então, o que nós fazemos, a nossa religiosidade, pode alguém criticar em outro lugar, mas não, tem que ter as crianças aqui, o grupo das crianças, o grupo da mocidade, tem que ter o grupo das irmãs, tem que ter o Ministério Louvor e tem que ter o hino da harpa cristã. Porque a nossa história, a nossa identidade. Paulo Leivas Macalão, irmãos, e outros mais, escreveram esses louvores, né? Pagaram preço. Pagaram um alto preço para que hoje pudéssemos adorar o Senhor coletivamente, né? Ou seja, congregacionalmente. Isso aí tem o inário de cada denominação, tem seu inário. Alguns já estão perdendo. Tu vai a algumas igrejas de outras denominações, o hino do inário já não tem mais. E eu, como conheço alguns inários, aí eu fico pensando, não tem mais. Tu vai para o culto já pensando, né? Que alguns eu até, quando eu lembro, até levo já o inário da tal igreja, porque eu tenho alguns inários de algumas denominações, que eu vou em tudo quanto é canto. Aí, então, lá não tem mais o louvor. Só hinos, esses hinos modernos aí, avulsos que a gente chama, né? É bonito? É bom? É agradável? Claro que é bom, eu também gosto, irmãos. Mas a identidade da igreja é perdida. E Deus, irmãos, ele se compraz numa religiosidade. Tu percebe que na Bíblia nós já estudamos sobre salmos? Tem alguns salmos que eles eram separados como cânticos do degraus, ou cântico gradual, ou cântico de romagem. É a mesma coisa, tá? Eram salmos separados que todos os sábados, quando as pessoas iam à casa do Senhor, eles cantavam só aqueles cânticos. Pô, mas todo sábado é a mesma coisa? Sim, todo sábado é a mesma coisa. Aí eles cantavam só aquele inário, pegavam o inário, que é os salmos, e separava esses, que era o cântico dos degraus, ou cânticos de romagem, cântico gradual, como em determinada versão, e cantavam só aqueles ali. Por quê? Deus assim desejava. E Deus recebe os louvores. Então, aí às vezes a pessoa quer mudar. Vou mudar para atrair os jovens, para pintar a igreja de preto, pintar isso e aquilo. Irmão, nada disso. Aqui, se eu pudesse, botar mais luz ainda. Tá de dia, a gente está clarão, né? É isso aí, irmãos. Eu gosto desse negócio mesmo, né? Refletir a glória de Deus, né? Ver o suor brilhando assim na testa do sujeito. Agora, de preto, tudo escuro, ninguém vê a bolota do olho do irmão. Que isso, irmão? Negativo, né? Então, olha, servir a Cristo também implica em conhecê-lo. Aí o que acontece aqui? Que ele lembra o comentarista de Oséias 6,3, irmãos. Oséias, ele diz aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Ou seja, vai produzindo gradativamente em nossas vidas. Eu preciso conhecer a Deus todos os dias. Eu não conheço Deus, eu estou conhecendo ainda, eu preciso, né? E então, o que o Evangelho de Marcos faz? Nos apresenta a identidade de Cristo, Filho de Deus e servo obediente. É nele que nós vamos conhecer Jesus. Se eu conhecer Jesus no Evangelho de Mateus, e apenas no Evangelho de Mateus, eu conhecerei um Jesus como rei, soberano, que ele foi apresentado aos judeus como rei, da família de Davi, da linhagem real de Davi.
Mas conhecendo Jesus como no Evangelho de Marcos, aí eu o conhecerei, irmãos, como filho de Deus, sim, mas servo obediente. E é o que me fará também entender que eu sou filho de Deus, mas sou servo obediente. Ninguém pode servir a Deus se não for de uma maneira simples, irmãos. E aprenderemos, como falamos na verdade aplicada, não somente a servir a Deus, mas ao próximo também. Parece que tem pessoas que só conhecem o Evangelho de Mateus. E ele, então, é de uma linhagem real, aí ele se impõe sobre aquela situação. Irmãos, aí vocês conhecem, claro, Pedro falou, nós somos, irmãos, um povo diferenciado, uma nação santa, né? Nós somos. Aí a pessoa ainda vem assim e fala, você é um príncipe de Deus, você é uma princesa de Deus. Aí o camarada vai se inchando ali e ele acha que ele é tudo. Irmãos, e tu não ouve um pregador desse falando, você é um servo inútil. Que Jesus fala, né? Tu deve dizer assim, servo inútil eu sou, feito está como mandaste. Aí é que está o segredo. Irmãos, somos servos de Deus. Servos. E servo é para servir. E não é só servir a Deus, mas é para servir a Deus e ao próximo. Ninguém aqui nasceu para ser servido. Todos nascemos para servir. Mas, claro, a bondade de Deus, irmãos, é muito grande. O garçom é o maior exemplo de serviço, né? Garçom, ele é servido, ele serve, mas em determinado momento ele também é servido, ou não? Alguém também um dia vai servir o garçom, não vai? Por exemplo, quando você não está vendo, mas quando ele faz a sua alimentação, antes de pegar o expediente, que eles almoçam ou jantam antes da gente. Ele não vai lá e mexe na panela. Alguém vem, faz o pratinho dele e o serve. Então, sempre tem alguém servindo alguém. Está entendendo? Ninguém, irmãos, é servo a vida toda, não. Tem horas que você é servido também. Mas o segredo de tudo é servir. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, imagine que o apóstolo Paulo estivesse usando assim. É que o contexto dele era aquele contexto também de realmente liberar alguma verba, né? Mas imagine nesse contexto assim do geral. Mais bem-aventurado é servir do que ser servido. Está entendendo? Então, guarda isso no teu coração. Agora, o servo, como Jesus agora, né? Conhecido progressivamente. Jesus, então, começa a ensinar na sinagoga de Cafarnaum, começa a expulsar demônios, né? Expulsou um espírito imundo de um homem, um espírito imundo que importunava um determinado homem, e ali naquele momento, isso tudo no capítulo 8, né? Naquele momento, no capítulo 1, 27, Marcos também 4, então, e o capítulo 8 que nós vimos também aqui Jesus falando sobre a multidão, a compaixão, etc. Mas o capítulo 1 de Marcos e o capítulo 4 mostra também a autoridade de Jesus, que foi aquela questão da tempestade, capítulo 4, etc. Mas olha, no início, o que Jesus fez? Ele começou a ensinar na sinagoga, isso aí é o campo teórico. Depois saiu à rua. E na rua, ele começou a trabalhar, e um espírito imundo importunava uma pessoa durante anos. E Jesus expulsou aquele espírito imundo daquele homem, aquele espírito demônio. E quando Jesus expulsou, aí alguém disse assim, aí Marcos escreve que alguém lhe contou que todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si. Não perguntaram a Jesus, perguntaram aqui entre os colegas, quem é este? Que é isso? Que nova doutrina é? Pois com que autoridade ordena aos espíritos imundos e esses lhe obedecem? Nunca tinham visto isso. E detalhe, um cidadão comum, que todos conheciam como filho de José o carpinteiro. Então ali começou, na prática, a serviço, eles verem autoridade. Jesus não foi mostrar autoridade,
Jesus foi servir a Deus em favor do próximo. Quando ele está fazendo aquilo que ele foi conferido a fazer, os homens que estão do lado de cá veem a autoridade em Jesus. É isso que tem que acontecer. Não é você impor autoridade. Você sabe com quem está falando? Não é isso, irmãos. O teu trabalho mostrará quem é você. O teu trabalho precisa indignar as pessoas. Quem é esse que tem essa autoridade, que faz isso? Os próprios discípulos, que já tinham um pouco de experiência, quando Jesus, aí agora é o capítulo 4, quando ele acalma a tempestade, aí os discípulos dizem o quê? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Espírito imundo, tudo bem, mas vento e mar lhe obedecer? Porque se entende que um espírito imundo, a gente entende assim, tem ouvidos para ouvir. Agora, vento e mar, a natureza, eles mesmos se espantam. Agora, esse conhecimento, irmãos, é progressivo. Jesus não mostrou tudo da noite para o dia, não. É um conhecimento progressivo. É dentro do tempo, da oportunidade, do sincronismo de Deus para nós. Então, você não precisa ter pressa em conhecer Deus. Agora, precisa prosseguir em conhecer o Senhor. E, às vezes, tu passa 10, 20, 15 anos, não conhece Deus. Não sabe o que Deus exige de você. E tem um detalhe importante. Deus faz exigência com pessoas que são a pessoas. Tem coisas que são coletivas, tem coisas que ele faz a mim. Tem coisas que ele faz a mim. Não adianta você falar, o pastor é estranho, o pastor é desse jeito, é meticuloso, só para o carro na mão certa, não para na contramão. Isso é exigência minha. Eu sinto que Deus não me abençoa se eu fizer o contrário. Se eu fizer o que todo mundo faz, eu sei que Deus não vai me abençoar. Está entendendo? Então, isso é meu. Isso é meu. Não é uma doutrina da igreja, não. É meu. Fazer aquilo que é certo é meu. E se eu fizer errado, eu serei cobrado, porque eu sou exemplo das pessoas. Então, mas ninguém pediu, ninguém está olhando isso. Pode até não olhar. Pode até não olhar. Mas isso me faz bem. Me faz bem. Não é que alguém esteja me vendo, mas me faz bem fazer aquilo que é correto. Está entendendo? Então é problema meu. Problema meu. Então tem gente que não anda à vontade, anda de camisetinha, mamãe tô forte, anda de short na rua. Tem obreiros que andam, eu não ando. Eu não ando, de maneira nenhuma. Então, porque isso aí é meu. Eu tinha 17 anos de idade, tinha acabado de me batizar, estava de short e camisa normal na rua, e quando eu vi o pastor passando, eu me escondi. Então, daquele dia em diante, eu entendi que Deus não queria que eu andasse daquela forma. E eu nunca mais fiquei andando de bermuda e short para lá. Vou na região dos lagos. Que dificuldade eu tenho de colocar uma bermuda? É ou não é? Tem dificuldade, irmãos, para ir na praia. Parece que está todo mundo me olhando. Bermudão. Parece que está todo mundo me olhando. Canela branca. Parece que está todo mundo me olhando. Irmãos, e detalhe importante. Quando eu saio, mesmo lá na região, vou sair mais tarde, calça comprida. Pode fazer o que quiser, falar o que quiser. Vou com a minha calça comprida, minha camisa de manga. E para a praia eu boto aquela camisa de manga comprida, que eu me sinto crente mesmo, né? Aquela que é térmica. Ai, que coisa boa, que inventaram. Aquilo foi inventado de Deus, irmãos, né? E chapelão, viu, né? Chapelão, né? E chapéu para estar crente mesmo, igual o Paulo Leivas Macalão. Então, irmãos, mas isso aí é meu. Agora, eu encontro alguém lá, como às vezes encontro, não tem problema nenhum. Seja cristão, seja pastor, seja membro, vou falar normalmente com a pessoa. Não vou criticar, porque isso é problema dele com Deus. Deus me cobra de uma maneira e cobra você de outra. Agora, se eu fizer o que todo mundo faz, é como a lei do nazireado.
todo mundo podia beber vinho, todo mundo podia comer uva, todo mundo podia cortar cabelo, todo mundo podia fazer isso e aquilo. O que tinha um voto de nazireado não podia fazer nada daquilo. E aí? Era Deus com ele. Agora, quebra esse voto e faz como Sansão, perdeu toda a força. E eu não vou dar esse mole. Então, meu voto com Deus, o voto de Deus comigo, é eu, irmãos, acabou. E Deus, você tem que saber, você tem que conhecer Deus. O que Deus está exigindo de você? O que Ele cobra de você? Agora, não é para você tentar colocar achar que é um peso e dividir com o irmão, não. Porque Deus me falou assim, eu tenho que fazer com todo mundo ande igual eu. Não, negativo. Cada um com seu voto com Deus. Para que seja abençoado, para Deus te dar autoridade naquilo que você foi chamado a fazer. Aí Deus honra. E se eu quebrar, Deus não vai me honrar. Então, olha, esse é o servo conhecido progressivamente, e você passa a conhecer Deus gradativamente, tá? Agora, irmãos, essas perguntas de quem de fato era Jesus, elas foram se graduando, para saber quem era Jesus. Era uma pergunta boa, né? E Jesus foi gradativamente sendo revelado a nós como servo de Deus. Outra coisa, andar com o servo nos faz conhecê-lo. É 1.3. Andar com o servo, dentro da identidade de Jesus, né? Nos faz conhecê-lo. Irmãos, eu só posso conhecer uma pessoa de fato quando eu ando com essa pessoa. Que uma coisa é a pessoa falar contigo ou falar comigo. Agora, outra coisa é você andar com essa pessoa. Aí você vê realmente, de fato, como essa pessoa vive, como ela é tratada, como ela faz na rua, se ela é honesta, se é desonesta, se ela é boa pagadora, se não é, se vai ter gente, passou o dia, entendeu? Estou dando recado aí e tal. Aí você, o camarada está devendo na praça aí. Então, só andando com a pessoa que você passa a conhecê-la. E aqui, para conhecer Jesus de verdade, está aí na 1.3, precisamos nos relacionar com Ele. E como se relaciona com Jesus? Além do viver prático do dia a dia, você sente que Deus é contigo. O apóstolo Paulo, ele falou assim, que o Espírito de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 16, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso aí não dá para a gente explicar, não, tá? Você tem que sentir. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Além desse fator que nós usamos assim, irmãos, se conhece a Jesus só pelas Escrituras Sagradas. E a oração, vida de oração. Porque quando eu oro, o Senhor me responderá. E Ele responderá, geralmente, pela sua palavra. Não espere uma profecia de alguém na rua. Eu vou lá para o monte, aí no caminho Deus vai levantar alguém. Pode acontecer, mas pode acontecer de ali também ser uma falsa profecia. De não for Deus, for o capeta, né? Que ele fala aí, o camarada já quer uma profecia, eu vou arrumar para ele. Aí envia alguém lá encapetado e te manda a profecia. Agora, irmãos, essa palavra aqui é inerrante. Essa palavra aqui, ela santifica, ela purifica. Essa palavra não tem como dar errado. Então, Deus responde pela sua palavra. Aí o que diz aqui? Nessa questão da palavra do Senhor, irmãos, quando você lê as Escrituras, você tem que ler com o intuito de conhecer Deus e ouvir a voz de Deus. Não pode ler como os fariseus. Um texto de Mateus capítulo 5, o Senhor falou uma coisa interessante para os fariseus, e ele disse assim, Mateus capítulo 5, versículo 39, né? Aliás, Mateus 5, não, João 5, 39. Ih, agora me deu Deixa eu ver, já estou com Mateus aqui. Não,
É João 5,39, vê se não é. João 5,39. Falei Mateus, mas é João. João 5,39. Se não for, eu vou ter que rever as Escrituras. Isso, João 5,39. Olha, Jesus, nesse contexto aqui, ele está declarando-se como filho de Deus. Ele está declarando-se como filho de Deus. Esses judeus, principalmente os fariseus, queriam matá-lo. Eles não compreendiam essa deidade de Jesus. E detalhe, esses homens eram doutores da lei, eram conhecedores da lei, salmos e profetas. A Torá estava quase que memorizada na vida deles. Mas Jesus chega a um ponto de dizer assim, como quem diz, se fôssemos nós, na nossa linguagem, a gente ia falar assim, engraçado, né? Vocês conhecem as Escrituras e não percebem que elas estão falando de mim. O problema é que, às vezes, a maioria das pessoas que usa esse texto, e usa isoladamente, eles citam na íntegra, examinais as Escrituras, não é assim? Porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Citam como se fosse um imperativo. Você tem que examinar as Escrituras, porque é por ela que é a vida eterna. Não está dizendo isso. Jesus está falando que as pessoas leem a Bíblia, eu vou traduzir aqui, né? Leem a Bíblia, transliterar, traduzir não, transliterar. Jesus está falando que as pessoas leem a Bíblia porque sabem que dela podem vir a ter a vida eterna, mas não sabem e não associam que essa vida eterna e essa Escritura está associada a Cristo. Não há salvação fora de Cristo, irmãos. Não há vida eterna fora de Cristo. Ele é o servo que deu a sua vida em favor de muitos. Então, Jesus fala assim, olha, vocês examinam as Escrituras porque cuidam, ou seja, acreditam que tem nelas a vida eterna, mas não percebem que elas testificam de mim. Ou seja, eu sou a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que ele está dizendo. Então, como eu posso conhecer a Cristo? Pelas Escrituras. Mas se eu apenas ler as Escrituras, como os rabinos, os sábios, os judeus, os fariseus, eles liam com interesses pessoais, não conhecerei. Irmão, a melhor forma de você ler as Escrituras Sagradas é para conhecer Deus e não para receber benefícios. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Senhor, eu preciso te conhecer. Aí você precisa conhecer a Cristo. Então, leia as Escrituras, leia os Evangelhos, procura conhecer, mas não, você já vai lendo, procurando, eu quero receber uma bênção de Deus. E tem gente que nem lê, né? Aí ele já faz assim, aí bota o dedinho, Senhor, tem que ser aqui essa resposta, né? Aí está lá escrito assim, Judas foi e se enforcou. Aí você, que isso, Senhor? Repreendido, tem misericórdia. Aí pula 10 páginas e bota o dedo lá, e tá, vai tu e faz o mesmo. É a melhor coisa que tem. Eu gosto dessa parte. Irmãos, é a única forma de de Deus se livrar de você. Não é possível, né? Porque você precisa conhecer as Escrituras. Essa Bíblia, irmãos, é para você conhecer Deus. Não é para você ficar mais esperto. Não é para você pregar melhor. Nada disso. Não é. Tem gente que só lê a Bíblia para pregar melhor. Que ele tem que decorar aquele texto ali, decorar aquele texto, principalmente aqueles textos do Antigo Testamento são decorativos, são uma história interessante, né? Aí mandar ver para a igreja aí. Mandar ver para a igreja e tal, vai nessa tua força, varão valoroso, a terra, areia, cimento, aquela coisa toda, né? Não, irmãos, você precisa ler a Bíblia para conhecer Deus.
A Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós. O apóstolo Paulo, diferente de muitos de nós, ele chegou a dizer para Timóteo, Timóteo, as Escrituras, a gente fala que ela é o texto, vamos dizer assim, o texto áureo lá das epístolas, né? 2 Timóteo 3,16, que ele fala assim, toda a Escritura divinamente inspirada, ela é útil para o ensino, ela é útil para a correção, ela é útil para todas as coisas. Ele cita uma série, ele enumera várias coisas ali que são úteis. Então, por quê? Aí ele diz, para que o homem seja de Deus, perfeito. O homem possa se aperfeiçoar. Irmãos, essas escrituras que nós estamos falando é a mesma que está escrita lá em Salmo 119, né, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aí. Quer dizer, o cara fica curado, fica sarado mesmo, fica saradão em Cristo, né? Então, olha, isso aí é verdade, irmãos, né? E os verdadeiros homens felizes, olha, estou citando uma frase, pode estar exatamente na íntegra ou não, que pode ser que eu não lembre integralmente, né? Mas se você for lá no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, aí quando você entrar na porta central, não é na emergência não, na porta central, tem um busto dele lá, do Albert Schweitzer, e está escrito assim, ó, os verdadeiros homens felizes são aqueles que aprenderam a servir. É judeu. Aprender a servir. Se você aprende a servir, você é feliz, você é completo. Agora, você não aprende a servir, só quer ser servido, irmãos, você é um mesquinho. Você é um mesquinho, você não será feliz. E como diz aí esse artigo, que é uma verdade, isso gera em nós uma cura de alma. E essa cura de alma traz muitos benefícios. E servir, mas eu sirvo a Deus. Ninguém consegue servir a Deus com o coração inteiro se não servir ao seu próximo. Não tem como. Servir a Deus tem que ser com o coração inteiro. Porque tinha alguns lá no Antigo Testamento que eles serviram a Deus, não está escrito? Mas diz assim, mas não com o coração inteiro. Serviam a Deus com interesses pessoais. Agora, quem serve a Deus com o coração inteiro, irmãos, ele aprende a servir ao próximo. Ele sabe que todo bem está em servir e não ser servido. E Jesus é esse exemplo de serviço para nós, de servo. Aí Pedro faz o quê? Nesse relacionamento, depois de andar com Jesus e ter intimidade com ele, expressa a sua firme convicção de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Viu tudo o que Jesus estava fazendo. Não tinha mais dúvida. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Acabou. A melhor e mais certeira resposta de alguém que conhece a Cristo por estar andando com Cristo. Até quando, irmãos, nós teremos dúvida de quem é Jesus para nossas vidas? Será que ele é apenas aquele que te livra do buraco, te livra do inimigo, da bala perdida? Que tem crente que só conhece Jesus assim, né? Jesus me livrou da bala perdida. O resto da vida dele é toda torta. Só naquele momento que ele é crente. Irmãos, seja crente todo dia. Seja feliz com Cristo. Esteja com Cristo. A tua vida pertence a Cristo. Aí, olha, a autoridade do servo. Será mais detalhado um pouco
essa autoridade de servo, por isso que a gente não precisa demorar muito, tá? A autoridade de servo, apesar de estar bem detalhada aqui, mas ela será mais detalhada na lição de número 6. Então, a próxima lição é a 6? Não, a lição ainda, estamos na terceira. Então, na lição de número 6, que ela será mais detalhada. Acho que é no primeiro domingo de fevereiro. Ela será mais detalhada. Então, aqui a gente não vai trabalhar muito, porque lá vai ser repetitivo praticamente, né? Vai ter mais detalhes. A autoridade do servo. Então, olha, a autoridade da mensagem do servo, irmãos. Vamos falar, então, só sobre a autoridade da mensagem e a autoridade do servo atestada por sua palavra e confirmada perante o mundo espiritual. Olha, sobre a mensagem do servo, a fonte de autoridade, irmãos, de Jesus vinha do céu. A palavra de Jesus diferia de tudo que o povo estava acostumado a ouvir. Tudo que o povo estava acostumado a ouvir. Mas a Bíblia que pregamos é a mesma. O texto que pregamos são os mesmos. Mas a autoridade é diferente. Parece que nós nunca ouvimos essa palavra. Está entendendo? Então, a autoridade de Jesus estava sendo diferente das demais, porque ele estava ouvindo a mesma lei, ou não. Jesus chama no Sermão da Montanha e diz assim, olha, foi dito aos antigos, não adulterarás. Isso não já está na lei? Tanto que aquele jovem falou assim, essas coisas já faço, já conheço. Aí foi dito aos antigos, não furtarás, não dirás falso, tudo que já estava escrito. Agora, olha a autoridade com que eles ouvem. Eu, porém, vos digo. Quando Jesus fala isso, ele está trazendo vida àquela palavra que está lá. Então, uma coisa, por exemplo, não é sem querer jogar crítica, né? Mas dentro da religiosidade. Imagine se a nossa religiosidade não tivesse a liberdade da presença de Cristo. Aí eu ia dizer assim, irmãos, em uníssono, som, vocês vão fazer agora. Aí todo mundo com a folhinha na mão. Aí nós vamos falar aqui. Igual nós fizemos com a verdade aplicada e o texto áureo. Essa questão é uma religiosidade. Uma religiosidade. Eu posso fazê-la hoje, posso não fazê-la domingo que vem. Mas a pessoa acha que tem que ser assim, né? Não é assim? A gente acostuma com isso, texto áureo, aí texto áureo, aí todo mundo, texto áureo, o eco. Aí tal. A ideia central é que você fixe essa palavra na sua mente, para você trabalhar isso. Verdade aplicada, a mesma coisa, por isso que se repete. Só para isso. Mas ela não tem uma função assim de, eu vou repetir e vai dar certo como abrir uma porta, um cadeado, nada disso, né? Vai abrir nada na sua vida. Mas você vai fixar essa palavra. Agora, imagina então na religiosidade, aí sempre a gente fizesse isso aqui. Aí eu dou então o texto para os irmãos e nós vamos falar, irmãos, nós vamos agora, em uníssono som, ler aqui a palavra do Senhor. Aí toda vez eu falasse a mesma coisa. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado, do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Se você não lesse, pelo menos você fala, amém. Aí então, irmãos, isso se torna apenas uma religiosidade. Ela tem algum valor? Claro que tem algum valor. Claro que tem algum valor. Se eu estou falando alguma coisa da parte da palavra de Deus, sempre tem valor. A palavra de Deus é semente. E ela, quando é lançada, ela não volta vazia. Tem algum valor? Tem. Agora, uma religiosidade, ela não pode se apartar de Cristo, da presença do Espírito Santo, da alegria de ter o Espírito Santo contigo. Então, é interessante para nós. E dentro dessa autoridade aqui, de Jesus, do servo, da mensagem, irmãos, a mensagem apresentava a autoridade dos céus. Dos céus. É diferente, não é uma coisa apenas teórica, uma coisa que o Senhor falava na teoria e eles sentiam como se Deus realmente estivesse. Lembra que os discípulos, ao caminho de Emaús, eles disseram assim, porventura, não ardia em nós o coração quando ele nos falava? Quer dizer, o camarada sentiu, mas não falou para o outro. Aí o outro confirmou, realmente, eu também estava sentindo isso. Por quê? Porque a palavra da autoridade de Cristo, irmãos, diferencia em nossas vidas.
Agora, todos os crentes sentem isso? Não. Tem crente que vai dizer assim, meu Deus, que pregação ruim é aquela, né? E tem outro que vai falar, caramba, hoje Deus falou muito comigo. Está entendendo? Porque a diferença está no pregador? Não. O pregador está usando a autoridade que lhe foi conferida, que é a da palavra de Deus, não a autoridade do pregador, mas a autoridade da palavra, que produz onde cai a semente. Agora, a diferença está no solo que a recebe. Tem solo que é ruim e tem solo que é fértil. Tem solo, tem pessoas que não prestam atenção. Tem pessoas, irmãos, eu observo isso até aqui nessa igreja mesmo, tá? Eu não vou falar que é na igreja dos outros, não. Mas na hora da pregação, tem gente que vai lá para fora. Ele não ouve a pregação. Ele não tem prazer de ouvir. Ele só ouve dependendo de quem seja o pregador. Dependendo de quem seja o pregador. Então, ele não recebe de Deus, porque o problema não é o pregador, a palavra que está sendo pregada. Então, não importa para mim quem está pregando, não importa. Para mim, não importa quem está pregando. Se ele é de conhecimento teológico, se não é, se é doutorado, se não é, para mim não importa. Se ele está pregando a palavra, isso em qualquer lugar que eu vou, está pregando a palavra, pode ser o pior, mas Deus falará comigo, de alguma maneira. Porque não é o pregador, mas é a palavra que é proferida. E a palavra proferida, irmãos, ela tem autoridade, ela tem poder. E outra coisa, você aprende. Você aprende. Se o pregador comete muitos erros, você aprende a não errar, não fazer o que ele faz. Também tem isso. Então você aprende, tudo você aprende. Aprende observando o comportamento, a ética. Aí você aprende tudo isso. Agora você não presta atenção. Você está lá fora, vai ouvir o quê? Se a fé vem pelo ouvir, eu ouvi a palavra de Deus. Se o Senhor liberar por esta palavra de autoridade uma cura, uma bênção, em que você será abençoado se você não está prestando atenção? Em nada. Aí você sai daqui, não deu não. Fiz 30 dias de mês de oração e não adiantou nada para a minha vida. Nunca vai adiantar. Pode ser 365 dias, você não será abençoado. Porque o segredo da bênção é a palavra de Deus. É receber a palavra de Deus, tá? Então, é interessante essas coisas. Às vezes você foca as coisas contrárias. Por exemplo, irmãos, o foco era da glória de Deus. É interessante. Quando diz a palavra, até nesse texto de Salomão que nós estamos estudando, a glória de Deus, ela encheu a casa. Os sacerdotes não podiam ministrar, porque a glória de Deus encheu a casa. Mas quando diz que desceu o fogo desce onde? É no altar do holocausto, não é lá dentro. Porque para a glória encher ali, tem que ter eliminado o pecado aqui. Tem que ter recebido a tua adoração aqui para a glória encher lá. Está vendo? Aí você fica focado ali. Aí o crente ainda vai, uns crentes desavisados, e tem que ter fogo no altar, e fica trazendo isso para o meio pentecostal, aí o camarada pensa que é para se alegrar, para pular, rodopiar, para dar cavalinho de pau, sei lá. Nada disso. O fogo no altar é justamente para queimar as impurezas, para queimar o sacrifício que nos fará ser favorável a Deus. E você fica naquela euforia toda, naquele fogo ali, e nunca conserta a tua vida. Aí continua em adultério, continua em pecado, continua nisso, continua sendo caloteiro, nunca conserta. Vai adiantar o quê? É só fogo de palha. Então esquece esse negócio de fogo pentecostal e parte para a briga no fogo do altar, que você verá a glória de Deus lá dentro. Esquece esse negócio, irmãos. Esse ali é só distração. Distração. Uma distração que foi inventada por homens que acreditam até que orientados por Satanás para distrair crente. Um montão de crente extremamente foguento
que não tem compromisso com Deus e nem com a sociedade. Ele continua sendo o mesmo salafrão, continua sendo o mesmo violento em casa, continua sendo o mesmo preguiçoso, miserável, e está cheio de fogo, cheio de autoridade, de fogo vai e tal, fazendo caras e bocas. Lá fora deve a Deus e ao mundo. A vida do crente tem que ser uma vida íntegra, irmãos. Jesus não falou que eu ia ser fogareiro de Deus, ele falou que eu ia ser sal da terra e luz do mundo. As pessoas iam olhar para mim e ver em mim a glória de Deus. Agora não falou, não, você vai ser e ficar teitei, nada disso, né? Não tem teitei, não tem tetá, não tem nada. Você tem que ter a autoridade de Deus usando a sua vida no cotidiano. Normal, você vai trabalhar, vai pegar ônibus, vai de metrô, vai de bicicleta, vai normalmente a tua vida. E as pessoas olharão para você e vão dizer, ali vai um homem de Deus. Ali vai uma serva de Deus. Não é pelo modo de você estar todo empacotado e nem por você estar gritando. É pela forma como você vive. Exemplo, as vizinhas olharem, vai uma mulher de Deus. Aí imagine você toda cheia de fogo e aquilo ali é uma fofoqueira. Aquilo ali não é fácil, não. Conhece a vida de todo mundo, fala de todo mundo. Imagine, é rebelde, é desobediente, é ingrato. Ingratidão, rebeldia é pecado, irmãos. Então, você tem que ter a autoridade de Deus na sua vida para andar certo. Aí a autoridade certa foi atestada pelo quê? Pela sua palavra. Nas palavras de Jesus, existiam ensinamentos sólidos que o povo começou a perceber e admirar. Então, sua maneira de ensinar fazia com que ele apresentasse as verdades espirituais com autoridade, sufocando as tradições dos religiosos. As tradições não eram o interesse dele sufocar a tradição de religiosos. Tá? Jesus mesmo, ele optou pela religiosidade, ele ia à sinagoga como era de costume, ele foi com 12 anos de idade na iniciação e nunca reclamou disso. Ele disse em Mateus capítulo 23, versículo 23, disse para os fariseus, vocês são engraçados, né? Vocês dão o dízimo das coisas mínimas, que são o endro, o cominho e a hortelã. Olha, detalhistas, mas desprezam a justiça, o amor, essas coisas boas, as coisas grandes, que faz realmente o caráter do homem de Deus. Deveis fazer aquelas e não omitir essas. Quer dizer, pode continuar religioso, pode continuar meticuloso, pode continuar fazendo tudo certinho como você tem feito até hoje. Está dando certo, Deus te agrada. Agora, deve olhar para as coisas mais importantes. Agora, não é omitir as coisas importantes em detrimento das pequenas e nem também omitir as pequenas em detrimento das importantes. Faça o que tem que ser feito, mas seja justo, irmãos. Agora, de que adianta? Você, sou dizimista, sou ofertante. Tem gente que é dizimista. Dou até dou mais de 10%, dou 15% do meu salário. Daí, problema seu, pô. Não te perguntei nada. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, precisa? E eu, nesse momento, eu sou a mão esquerda. Então, eu não preciso saber. Olha, irmãos, faça o que você tem que fazer religiosamente, mas não despreze a virtude do Espírito Santo de Deus na tua vida, que é o dia a dia que você vai praticar o fruto do Espírito. Não adianta você ser mão aberta no reino de Deus e não ser crente em Cristo Jesus, e não ser um servo de Deus. É isso que Jesus está falando. Então, a autoridade de Jesus estava fundamentada não em quebrar princípios, mas em mostrar que o principal é você aprender a servir a Deus em espírito e em verdade, adorá-lo assim. E então o ensinamento de Jesus ele nos faz perceber que sua autoridade sobre os demônios, porque vinha naturalmente sobre a vida dele. Não foi uma coisa que ele pediu, Senhor, me dá autoridade aí sobre os demônios. Nada disso. Ele não pediu. Você não vê Jesus orando isso. Ele apenas aprendeu a servir. E nessa questão de serviço, você está apto para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Jesus tinha múltiplas funções no reino de Deus. Irmãos, o problema é que às vezes você quer. Eu quero ser um caçador de demônio. Então vá ser um caçador de demônio. Peço ao Senhor, vá por aí caçando demônio. Você vai ficar cansado e não vai derrotar todos. Tá? Agora,
Senhor, eu quero ser um servo teu no teu reino. Ó, para aquilo que o Senhor precisar, se for para aquele dia caçar um demônio, ele vai te colocar como caçador. Aí, se for para aquele outro dia servir uma pessoa comum, ajudar, levantar a mão da pessoa, segurar a mão, você vai ser usado para aquilo. Se for no outro dia pregar ou cantar, Deus te usará para aquilo. Qualquer coisa, porque o servo está pronto a ser útil. Ele não tem uma função específica. Ele não tem. O servo é como um ajudante geral. Ajudante geral. Antigamente tinha essa função, não sei se hoje ainda existe, né? Que hoje tanta coisa agora é ofensivo. Aí, ajudante geral, você entrar numa empresa como ajudante geral ou auxiliar de serviços gerais. Não é assim? Eu tenho isso na minha carteira, tá? No início. Auxiliar de serviços gerais. Irmão, você entrou para auxiliar de serviços gerais? Não adianta ficar fazendo gracinha, não. Não, isso aí eu não faço. O que vai acontecer contigo? Vai ser demitido. Você é auxiliar de serviços gerais. Tu não é profissional, não tem profissão. Então, você está aqui para auxiliar. Se o chefe quisesse, falasse assim, ó, varre aquele setor ali, tu vai varrer. Ó, o banheiro está aí para lavar, tu vai lavar o banheiro. Ah, pega esse documento aqui, leva lá no departamento antigamente era departamento pessoal, né? Hoje é recursos humanos. Aí, então, você vai pegar o documento, você não pode falar, não sou office boy da empresa. Não pode. Você é auxiliar de serviços gerais. Então, você é pau para toda obra. Não tem esse negócio de ficar, não, isso aí eu não posso fazer, isso aí eu não posso, só em firma mal acostumada que faz. Aí, mas firma que leva a sério, duvido que a pessoa ia fazer isso para o chefe. O chefe podia pedir alguma coisa que estava fora da lógica, mas você ia ter que fazer, porque você é auxiliar de serviços gerais. Quem está na tua carteira? Auxiliar de serviços gerais. Então, vai fazer. Agora, irmãos, você entra na igreja, serve ao Senhor. Tu pensa que você está sendo carimbado como pastor? Como levita da casa do Senhor? Que levita? Você é auxiliar de serviços gerais. De onde tiraram essa ideia? Aqueles levitas da casa do Senhor, lá no Antigo Testamento, é que acho que a pessoa está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Todos eles eram assinados a carteira como auxiliar de serviços gerais. Eram eles que iam lá pegar o animalzinho, chegava o ofertante com o cabritinho lá, aí o levita saía, tu pensa que ele estava lá com a frautinha dele? Não, aqui eu não me mexo, eu sou levita da casa do Senhor. Não, ele tinha que ir lá, olhava, examinava, passava para o outro que ia lá fazer o sacrifício. Cada um tinha uma função, mas todo mundo era auxiliar de serviços gerais. Ou você acha que quem é que lavava o altar? Quem é que trocava a água da bacia? Quem é? Você acha que era eu? Era o levita, meu filho. Aí hoje tu encontra um bobão aí, eu sou levita da casa do Senhor. Não faz nada, irmãos, faz nada. Se pedir para lavar um banheiro, aqui, graças a Deus, não tem mão de obra voluntária, né? Graças a Deus, graças a Deus. Porque, irmãos, com o tempo que estamos vivendo, que difícil é. No tempo que a gente era jovem, meu Deus do céu, a gente lavava a igreja, lavava banheiro, não tinha problema nenhum com isso. Não tinha problema nenhum. E detalhe, nunca ouvi dizer que alguém colocou a igreja na justiça. Nunca ouvimos dizer. Colocou na justiça, que trabalhou de graça. Negativo. Aí, a gente fazia tudo. Olha, irmãos, e graças a Deus, não caiu um dedo. Estamos aqui até hoje. Cabelo de alguns caiu, mas dedo não. Até hoje estamos aqui. Irmãos, viva a vida cristã. Nós somos servos de Deus. Servo é serviços gerais. Então, pensa que a minha função aqui... estou aqui como pastor da igreja, mas eu sou o serviço geral. Eu não tenho dificuldade nenhuma se o Senhor mudar a função, se falar alguma coisa, não tem dificuldade nenhuma. Qual a dificuldade? Todos somos diáconos, servos, né? Então, então a autoridade serva foi atestada pela palavra. E a autoridade serva, irmão, foi confirmada perante o mundo espiritual. Isso é que é importante. Não é ser conhecido neste mundo, mas é ser conhecido de Deus. Olha, Jesus é a demonstração apropriada do Pai. A ele foi oferecido poder e autoridade sobre tudo e sobre todos, até mesmo sobre os demônios. Então, os demônios diziam, Senhor,
Manda-nos para aqueles porcos, quer dizer, os demônios reconhecerem em Cristo a autoridade. Jesus nunca falou assim, tu sabe com o que eu estou falando? Não. Jesus chegou, os demônios bateram continência, reconheceram a autoridade dele divina e disseram assim, manda-nos para aqueles porcos, quer dizer, nem para o porco, eles foram sem autoridade de Jesus. Aí Jesus falou, vai. Aí eles montaram no porco. Dali sai essa expressão, né? Montaram no porco. Né? Então, montaram no porco nunca mais. Irmãos, perturbaram aquele homem. Jesus, ele tem autoridade até sobre demônios. Agora, você viu alguma coisa que Jesus fazia, alguma coisa assim diferenciada? A autoridade é do Senhor, irmãos. Não é do homem. Está entendendo? Não é nossa autoridade. A autoridade é nossa, assim, delegada a nós, mas é do Senhor. Tudo que você faz tem que ser para a glória dele. Então, olha, aí a compaixão do servo. Já estamos bem perto do fim dessa lição. É outra lição que nós não precisamos detalhar muito essa parte. Por quê? Porque ela será muito detalhada na lição 5. Aquela segunda parte, a autoridade, será detalhada na lição 6. Mas a parte da compaixão será detalhada na lição 5. O título da lição 5 é O Servo e as Multidões. Então, será detalhado lá, tá? Aí eu já dei uma olhada nas lições, né? Então, eu estou sabendo essas coisas. Aí, é só você observar. Então, a gente não precisa ir muito além daquilo que for necessário para este momento. Então, sobre a compaixão do servo, nós podemos, então, ver primeiro a clemência do servo. Cristo veio ao mundo, irmãos, e demonstrou compaixão ao libertar os homens das garras de Satanás. Primeira coisa é ver por que Cristo veio ao mundo. Veio ao mundo para demonstrar essa compaixão, libertando os homens das garras de Satanás. Irmãos, olha, só fica na garra de Satanás quem quer. Eu sei que é difícil para um homem natural, sei que é difícil, tá? Para o homem natural, falar assim, eu vou me libertar. Libertar você sozinho não consegue. Não consegue. Você já tentou, eu já tentei, todo mundo já tentou. Não há salvação fora de Jesus. Você precisa conhecer a Jesus, você precisa estar na casa de Deus, você precisa... Lembra que o pastor Gerson usou a expressão que os pastores antigos usavam, ser o pé de boi, se estar ali. O que me faz ser crente, irmãos, não é a minha força, é eu estar na presença de Deus. E vocês acham, às vezes, eu sempre penso assim, né, que a gente, por exemplo, a gente trata um adulto como se ele nunca tivesse sido criança. E adulto já foi criança, já fez bagunça, já chorou, já correu na igreja. Por isso que, aqui entre nós, tu não vem ver chamando a atenção de criança toda hora, vê? É dificilmente. Porque, irmão, criança é isso mesmo. Criança baba no banco, criança chora, criança reclama, criança... É culto de adulto. Então, a criança... Eu não fico aqui toda hora, essa criança... Aí tem alguns pregadores mal educados, né? Que eles ficam chamando a atenção da igreja. Tem um aí que sai um vídeo aí que eles chamam a atenção. É melhor tu ir embora para casa. O que é isso, irmão? Você não pode chamar a atenção das pessoas dessa forma. Então, cada pessoa tem um jeito de ser. E olha, às vezes as pessoas acham que eu sou assim meio pé de boi na igreja porque eu sou pastor da igreja. E não, porque eu sou crente. Nós sempre fomos assim. Não tinha função nenhuma na igreja, não tinha função nenhuma. Não tinha interesse nenhum de função, nunca tivemos. A minha função, que eu digo, função eclesiástica, assim, tipo ministerial. A minha função na igreja era ser professor da escola dominical, que eu sempre gostei e sempre fiz com aptidão. Sempre estudei a lição, sempre fui detalhista nessas anotações, sempre fiz isso. Aliás, mais do que hoje, para ser sincero, né? As minhas lições antigas têm blocos, assim, em anexo que eu ia fazendo e escrevendo. Então, na verdade, era o que eu fazia e gostava. O resto estava sempre lá. Sempre lá. Todo culto, não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Todo culto. Era chuva, era sol, era não sei o quê.
não era para dirigir culto, que até hoje tu percebe que eu não gosto de dirigir culto, nunca fui de dirigir culto. Quando eu fui dirigente da primeira congregação, por falta de gente, eu tinha que dirigir todos os cultos, praticamente, mas não tem aquela ânsia de dirigir culto. Nunca fui ligado com muita coisa assim, mas estava lá, sempre lá. Irmãos, o que me faz ser crente é estar na casa de Deus. Agora tem crente que, meu Deus do céu, para ele, se não tivesse culto, era melhor. Se não tivesse culto, era uma melhor. Tem igreja que é boa. Não vou falar onde é, mas uma igreja teve o culto dia 18 de dezembro. No dia que nós apresentamos nossa musical de Natal, a cantata, né? Teve o culto 18 de novembro e abriu agora dia 9 de janeiro. Fez recesso, fechou a igreja. Estamos em recesso. Então, o que é isso, irmãos? E tem crente que eu tenho certeza que foi para outras igrejas para poder cultuar, mas tem crente que deve ter... que bênção, meu. Esse pastor que a gente precisa. Que é isso, irmãos? Irmãos, igreja, tem que ser evitado o fechamento das portas da igreja. Tem que ser evitado. Aí, detalhe, ficou todo esse tempo em recesso e deve ter reclamado quando a igreja teve que fechar. Deve ter sido um dos manifestantes. Que a igreja está fechada, o diabo está furioso. Aí, quando o diabo está quieto, ele fecha. Irmãos, deixa a igreja aberta, vá para a igreja. Mas tem pouca gente. Vá você. Vá você. Dificuldade todos nós temos, irmãos. Todos nós temos. Não se apega às coisas, não. É bom hoje nós termos instrumentista, termos ministério de louvor, termos grupos, irmãos. Mas eu já dirigi congregação, e a Ana estava lá comigo, claro, né? E o mesmo pique, a Ana não para, não, né? É o tempo todo. Aliás, eu acho que ela comeu, não sei, alguém raspou canela de cachorro na sopa dela. Deve ter. Não é possível, cara, né? Ele não para um instante, né? Eu ainda paro dela, não. Então, olha, irmãos, a gente estava lá, não tinha músico, cantava os hinos na harpa, né? Normalmente. Só tem uma coisa, é igual quando eu vim para cá, não tinha instrumentista. Quem cantava, quem tinha uma guitarra aqui era a Rosângela, está ali, né, Rosângela? A Rosângela também nem sempre estava tocando. Aí, meu irmão, vem para cá com um pandeiro sem instrumento que não funciona, não. Escondi os 3 que tinha aqui. Escondi os 3 pandeiros. Não, aí vai atrapalhar a minha vida. Ou você canta com instrumento ou canta sem instrumento. Que pensa num pandeiro mal batido se você não tem Que é isso, irmãos? Eu já não canto bem. Aí vinha aqueles pandeiros todos desengonçados, que é interessante, tem gente que ele acha que o pandeiro não é um instrumento. Então não tem que aprender. Irmão, pandeiro é um instrumento. Pandeiro tem que aprender, igual a guitarra tem que ser aprendida, a bateria tem que ser aprendida, mas não, ele chega no pandeiro e pega o pandeiro, tec, 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 tec. Aí eu estou cantando, nós abrimos, aí escutei, ele está lá, tec, 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 direto. Aí, não, vou esconder isso aí. Escondi os 3 pandeiros. Sabe quando descobriram? Quando quebraram o púlpito. Estava embaixo de um púlpito assim do concreto. 3 pandeiros, acabou o pandeiro na igreja, né? Porque era uma bagunça, irmãos. Aí. Pastor, é ele mesmo, você vê. Não, mas você sabe tocar o pandeiro? Não, tá. Não, que tem gente que sabe tocar o pandeiro. E ele, tocado bem, ele é bonito, já viu? Agora, irmão, não pega pandeiro e panderola. Um dia desse fui na igreja, aí tinha uma panderola lá. Panderola é aquele negócio assim, né? Tipo um chocalhozinho lá. Que isso, irmão? A música estava no norte, a panderola estava no sul. Eu, que não sou músico, percebi isso. Larga esse negócio em casa, né? Deixa isso em casa, irmãos. Deixa esse negócio em casa. Quando tu estiver em casa, lá tu toca para o Senhor. Senhor, está aqui minha panderola. Faz igual Miriam, dança no poder, toca a panderola, mas para o Senhor, que Ele vai te aturar. Agora, não é todo mundo que te atura, não. Que isso, irmãos? Então,
A compaixão, irmãos, volta aqui para a compaixão, né? Olha, a compaixão, irmãos, Cristo veio ao mundo e demonstrou compaixão ao libertar os homens das garras de Satanás. Que isso, irmão? Você só é servo de Satanás se quiser. Cristo veio libertar os homens das garras de Satanás. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque pecar é bom, irmãos. Pecar é gostoso, né? Se não fosse gostoso, ninguém pecava. Mas, irmãos, nem tudo que é gostoso é bom. Nem tudo que é gostoso é bom. Tá? Nem tudo. Então, tem coisas, assim, que não são gostosas, mas são boas. Faz bem à saúde, não é assim? São boas. E tem coisas que são gostosas que não faz bem à saúde. E no mundo espiritual, a mesma coisa. Nem tudo que é gostoso é bom. Mas Deus fez o homem livre para usufruir, para curtir. Mas tem coisas que são pecados. E pecado não agrada a Deus. Você tem que fazer o que é agradável aos olhos de Deus. Aí o Senhor, que se compadece, olha só, pecado trouxe consequências terríveis para toda a humanidade. Entretanto, Jesus demonstrou compaixão ao vir ao mundo para resgatar o homem da maldição do pecado. Cristo demonstrou todo o seu amor se fazendo pecado por nós. E na cruz, levou as nossas iniquidades sobre si. Então o servo se compadece de nós. Se tornou maldição por nós. Aí você tem que olhar para Jesus para ser salvo. Ninguém consegue salvação se não for olhando para a cruz. Aí você quer olhar para quem? Para o irmão. Não estou na igreja não, eu estava lá caminhando, mas, aquele pastor, mano, meu Deus do céu, aquilo é 7-1. Pastor pode ser 7-1, não deveria, mas pode ser. Você muda de congregação. Você tem um pastor 7-1, muda de congregação, irmão. Se você me acha ruim, eu sempre falo isso, não expulso ninguém da igreja, nunca expulsei. Mas se a pessoa, o pastor é muito chato, mano. Meu Deus do céu, fala pelos cotovelos até espumar o canto da boca. Muda de igreja, irmãos, muda de congregação. Porque Deus me fez dessa forma. E eu falo aquilo que Deus me dá para falar. Eu não vou negar, não. Irmão, não vou falar 10 minutos, porque crente quer que eu fale 10 minutos. Eu fui numa igreja denominacional aí, que eu não vou falar o nome, mas um dia, antes de eu ir lá nela a primeira vez, aí o presbítero lá que coordenava a igreja, né, junto com o pastor, aí ele falou, eu conversando assim e tal, aí ele falou assim, eu não concordo não com pregadores aí que falam mais de 20 minutos. Aí tal, não sei o quê, papapá, aquela coisa toda. Aí depois ele falou assim, vou marcar para você ir lá na minha igreja. Eu falei, não marca não. Marca não, porque eu falo mais de 20 minutos. Eu falo, lá na igreja, o horário de pregação é até 1 hora de pregação. Se a pessoa pode até falar menos, mas é até 1 hora. A palavra de Deus tem que ter primazia. Entendeu? Aí ele foi, e depois de tudo isso ainda quis marcar. Aí eu fui lá a primeira vez, falei 1 hora. Depois fui convidado mais vezes lá. Fui convidado mais vezes. Aí ele mesmo depois me elogiou, né? Me elogiou. Parabéns, tua mensagem foi boa. Não era para me elogiar, mas eu falei mais de 20 minutos. Então ele percebeu que, irmãos, a palavra de Deus precisa ser pregada. As pessoas vivem pela palavra. A palavra é o alimento. Entendeu? E você precisa disso. Você precisa do alimento, você não precisa de enrolação. O louvor é para atrair e preparar o coração para a palavra. Aliás, irmãos, quem louva, grupos, Ministério Louvor, irmãos, tem que ter o mesmo senso de responsabilidade que o pregador. Tem que ter. Dobrar o joelho, eu vejo músicos que não dobram o joelho. Eu vejo músicos que não dobram o joelho. Eu vejo gente que não dobra o joelho. Irmão, dobra o joelho. Dobra o joelho. Enquanto Deus, com exceção de quem não tem saúde, mas Deus te deu saúde, dobra o joelho, irmãos. É cansativo, às vezes é doloroso, às vezes pode dar até cãibra, mas dobra o joelho. Porque, olha, nós precisamos orar. E quem canta, tanto quanto quem prega, precisa. Porque quem canta está levando o povo para o preparo. É como se estivesse trazendo o povo até a entrada do templo, para então ouvir a palavra.
O povo ouvia a palavra. Não é chegar aqui só cantar por cantar. Ah, vou cantar o hino 243. Não, irmãos, é para a igreja sentir que está no culto, no ambiente de culto. Então é como se eu estivesse conduzindo essa pessoa, chegou no momento ali, aí agora é contigo, está todo mundo reunido. Aí então vem a pregação da palavra do Senhor. E isso é importante, porque se prepara, irmãos, é para o melhor, que é a palavra de Deus. O melhor não é o louvor, por incrível que pareça, é a palavra de Deus, que é o momento mais importante do culto, que é onde as pessoas serão curadas, serão libertas, serão alimentadas. Por exemplo, vamos todos à pizzaria, à churrascaria, tá? Quando sair daqui. Aí você se prepara, se arruma, ninguém vai desarrumado, viu? Vai arrumadinho. Quer dizer, arrumadinho dentro da sua condição, né? Do que você acha que está arrumado, mas você se produz para isso. Aí você vai, irmãos, todo aquele aparato seu até o local, parece que não foi nada, porque ali você pensa no teu aparato. Ali tu quer o quê? Comer. Quer que toda hora o cara passa lá e toma aí. Quer? Vai, Joel, picanha? Picanha agora tá barato, né? Vai, picanha. Irmão, nada disso. Olha, porque ali é o momento mais importante do que você programou. O trajeto foi importante? Foi. O teu preparo foi importante? Foi. O banho foi importante? Foi. A companhia que você levou foi importante? Foi. Mas qual o momento mais importante numa churrascaria? Qual é? É comer. Porque você foi ali para isso. Para o culto é a mesma coisa. Você vem para adorar a Deus, mas para ouvir Deus falar ao teu coração. E eu não vou me conformar, como às vezes acontece, irmãos, você vai, cultua a Deus, adora a Deus e não tem Deus falando para nós. Não tem a palavra de Deus, não tem, é descaso pela palavra de Deus. Você sai dali como se não tivesse ido para o culto. Tem muitos lugares fazendo isso, é só oba-oba. É muita alegria, mas pouco alimento. Tá? E eu não quero isso para essa congregação, porque Jesus nos ensinou que a palavra, irmãos, ele se compadece por nós. Olha para a cruz é o principal. E o servo nos ensina que onde há compaixão, abunda o amor. Aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, Marcos 1, 40, 41, né? Rogando-lhe, dizia, pondo-se de joelhos diante dele, porque precisava só? Não, tem que se pôr de joelho, irmãos. Dizia, se queres, bem podes limpar-me. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero ser limpo. Está vendo a compaixão? O amor abundou ali naquela vida. Jesus veio ao mundo, irmãos, para demonstrar sua compaixão com todos aqueles que se aproximavam dele, curando os doentes, ressuscitando mortos, para que todos fossem salvos das garras de Satanás. E concluindo tudo isso, que eu já passei hoje do tempo, é na caminhada e no relacionamento diário com o Senhor que vamos conhecendo e crescendo no conhecimento acerca de Jesus Cristo. Amém? E na próxima lição, o servo que age por excelência. Então, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Glória a Deus. E lembrando os irmãos que hoje às 17h30 tem oração. É Denir que está aí, Denir? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Essa casa está aberta para você. Então, nós estamos com 17h30 a oração de joelho, 18 horas o nosso culto do mês de oração. Irmãos, receba a bênção de Deus no mês de oração. Eu sei que a gente não faz por interesses pessoais, é para o melhor da terra, né? Para que Deus abençoe, cure geral, mas eu vou receber cura, vou receber bênção, verei muitas pessoas sendo abençoadas. Pela intercessão, pela adoração, pela presença de Deus. E faz um esforcinho, irmãos, faz um esforcinho. Já viu que eu venho todo dia? E eu não sou jovem, não, né? Não tenho muita força igual os jovens, não. Venho todo dia. E olha,
Faz um esforcinho. É só fazer um esforcinho para você estar conosco aqui na casa do Senhor. Claro, às vezes é impossível a pessoa estar, né? Mas dentro da possibilidade, venha para a casa do Senhor, irmãos. Cultua o Senhor, dá glória a Deus. E Deus sempre vai abençoar com o restante que nos falta. Ele é assim. Você busca Ele, Ele sempre acrescenta mais. Então vamos orar? Hoje é aniversário de casamento do Kelby e da Ruth, né? 46 anos. A Ruth voltou? Cadê ele? Sumiu, né? Saiu. Ela foi a São Paulo. Chega hoje, né? Chega hoje. Então vamos orar. Kelby e Ruth hoje completam 46 anos de casados, né? Pai, obrigado por este momento, Senhor, em que estamos aqui reunidos na Tua casa, em Tua presença. Obrigado por mais esta lição, Pai querido, que Tu nos abençoaste, ó Deus querido, com a ajuda do Teu servo, pastor Abinair, Senhor, que trouxe, ó Pai querido, este conhecimento, externalizou para nós. Obrigado, Deus, pela unção do Teu Espírito Santo sobre esta igreja, sobre este povo, pelos dons espirituais, ó Deus, o quem Tu operas aqui maravilhas. E queremos te pedir, ó Deus, também uma bênção sobre a vida do Kelby e da Ruth, que hoje completam 46 anos de vida conjugal. Deus continua suprindo todas as necessidades. Dá um bom retorno à sua filha, ó Pai querido, para o estado do Rio de Janeiro. E também queremos pedir, ó Pai querido, que agora Tu nos devolva em paz aos nossos lares e nos dê um dia abençoadíssimo na Tua presença. Assim te pedimos, somos muito agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos dizem amém. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia.